O que fica claro nesse caso é que a força ou a pressão da população indiana tem funcionado com o governo da Índia e é compreensível que isso aconteça, porque imagine o inverso. O Brasil começar a produzir eventualmente a Coronavac, o Instituto Butantan produzindo Coronavac, não, em número não suficiente para a população brasileira, e aí um outro país decide fazer essa compra, sem que antes seja possível vacinar toda a população brasileira. Certamente haveria uma pressão por parte da população para que toda a população pudesse ser imunizada antes de a gente exportar essas doses de vacina. Foi exatamente o que aconteceu na Índia. Uma pressão popular muito grande, a população não quer que a vacina saia de lá e seja exportada enquanto a população local não for ainda vacinada. Alguns acordos foram estabelecidos, até porque a gente trouxe, inclusive, recentemente, nessa informação de que a boa parte das vacinas ficaram concentradas no mundo rico, desenvolvido, né? E aí países em desenvolvimento ou subdesenvolvidos ficariam com pouco acesso. Aí se fez lá um consórcio de nações e os grandes produtores, esse Instituto Serum da Índia é um deles, é um instituto já com muitos anos de know-how, produz boa parte das vacinas que a gente consome no mundo. Esses grandes produtores vendem parte de sua produção para esse consórcio de vacinas. No caso do Brasil, a gente pediu reserva de 2 milhões de doses desta vacina, que a gente chama de vacina de Oxford, feita pela AstraZeneca, farmacêutica em parceria com a Universidade de Oxford. E por que a gente pediu esses 2 milhões de doses? Porque o contrato que a Fiocruz tem com a AstraZeneca só prevê a importação de insumos. A Fiocruz vai receber os insumos e vai produzir a vacina aqui no Rio de Janeiro. Esses insumos, num cenário bem positivo, estão previstos para chegar ao Brasil na segunda quinzena do mês de fevereiro. E aí, chegando na segunda quinzena de fevereiro, você vai produzir. A Fiocruz acredita que até o final de fevereiro conseguiria, então, ter as primeiras doses produzidas no Brasil. Quando o governo brasileiro falou assim, vacinação 20 de janeiro, ele estava contando com esses 2 milhões de doses que estavam reservados lá atrás. E aí o CEO do Serum falou assim, não, o governo da Índia, isso depois da reserva, domingo agora, ele disse, não, o governo aqui da Índia disse que bloqueou e a gente não pode mais exportar, como o governo brasileiro fez agora com as seringas. Acabou de fazer essa semana com as seringas. Foi exatamente a mesma medida. O que a gente não sabe ainda? Se esse bloqueio serve só para a vacina de Oxford, ou se ele também vai abranger a Covaxin, que é aquela que os laboratórios privados querem e as redes de vacina privadas querem ir atrás. Então, precisamos saber disso. E o que a gente não sabe ainda, porque o que o CEO disse a gente só vai poder liberar depois que vacinar o nosso grupo de risco. O grupo de risco da Índia, 200 milhões de pessoas, a população do Brasil. Total tá? do Brasil. Então, é isso que está tentando se negociar. Quem entrou em cena agora? Itamaraty, Ministério da Saúde. Vale lembrar que no ano passado, quando o Jair Bolsonaro tinha interesse na cloroquina, ele ligou para o primeiro-ministro da Índia, que é um simpatizante das mesmas filosofias dele, e pediu liberação e conseguiu. Então não está descartado também essa possibilidade de ele próprio fazer esse movimento. Agora, isso se ele... O nosso ministro da Saúde, né? Exato. Então, Jair assim, Bolsonaro, ministro da Saúde. Dele fazer esse movimento, enfim. Mas já se sabe que, felizmente, a gente tem profissionais muito competentes na diplomacia brasileira que estão em campo para tentar fazer essa negociação. Agora é isso, tem uma pressão da população indiana, uma pressão tão grande que no domingo eles aprovaram a Covaxin em fase 3. Não tem ainda comprovação de eficácia. E aí eles aprovaram o uso imediato quando está em estudo ainda. Então a gente não sabe como é que vai ficar mesmo a situação. Fato é, 20 de janeiro agora... Esquece, né? Muito difícil. É muito importante essa ressalva que a Ellen fez. Na verdade, esse reforço da informação, né? Porque são duas coisas diferentes. Ontem a gente noticiou aqui aquela intenção da Associação Brasileira de Clínicas de Vacinas, né? Uma associação das clínicas privadas de tentar trazer vacina da Índia para o Brasil. É a mesma vacina, como a Ellen disse? Não, são vacinas diferentes. Essa impossibilidade de importação da Índia, ela envolve a vacina de Oxford, que está sendo produzida pela Fiocruz de lá, pelo Instituto Butantan de lá. Isso é uma coisa, que foi o assunto que a Larissa Arantes trouxe. Essa outra tentativa das empresas privadas, ela envolve a Covaxin, que é uma outra vacina. E essa comissão da Associação Brasileira de Clínicas de Vacina embarca para a Índia para tentar negociar a compra de 5 milhões de doses do imunizante contra a Covid-19, aí desenvolvido pelo laboratório indiano Bharat Biotech. O objetivo é adquirir esse imunizante para o uso em clínicas privadas brasileiras. Até então, a gente só tinha a informação e a determinação por parte do Ministério da Saúde de que toda a distribuição de doses de vacinas no Brasil seria feita
pelo Sistema Único de Saúde, seria gratuita. As vacinas seriam distribuídas de forma gratuita. Agora, começa a se falar em possibilidade ainda, tá? De distribuição em clínicas privadas. Tem algum acordo fechado? Não. Tem algo oficial em curso? Ainda não. É só uma intenção. Em entrevista que a Band News FM, a vice-presidente da Associação, né, das Clínicas de Vacina, a Fabiana Funk, contou que as conversas com o laboratório já duram meses. No entanto, essa vacina, a Covaxin, só será comercializada no Brasil se houver aprovação da Anvisa. Como a Ellen disse, né, a população da Índia fez uma pressão para que a Covaxin fosse aprovada lá para o uso emergencial por lá, antes ainda da conclusão da fase 3 dos testes. É nessa fase que estamos, né? Não tem brasileiros ainda testados nessa fase de testes na Índia, mas segundo a Fabiana Funk, as condições de armazenamento do imunizante são favoráveis à estrutura logística que o Brasil já tem para distribuir vacinas por aqui. Ela é feita a partir do método mais antigo de fabricação de vacinas que se conhece, que é a de vírus inativado, ou seja, requer a mesma temperatura de conservação do que todas as outras vacinas que hoje nós temos no Brasil. As câmaras, as geladeiras de vacinas ficam entre 2 e 8 graus, e esta vai ser a temperatura de armazenamento e transporte dessa vacina, o que facilita em muito a nossa logística, que já é preparada para essa temperatura. Bom, conversando ontem com a vice-presidente dessa associação, com a Fabiana Funk, ela explicou que essas doses que estão sendo negociadas são doses remanescentes. Na verdade, é o excesso ali, são doses que não serão utilizadas pela população da Índia, né? É o excesso, é dose sobrando. Não é que eles estão negociando a fabricação exclusiva para o Brasil. O que sobrar da fabricação vem para a gente. Mas isso, repetindo, é algo muito para frente, muito para o futuro. É importante a gente falar sobre essas iniciativas e possibilidades, né, da inclusão do sistema privado nessa vacinação, muito embora isso seja discutível, né? Bastante. Porque aí você acaba priorizando aquela parcela da população que tem bala na agulha, que tem possibilidade de pagar pelas doses. E aí, é justo isso? Mas, no momento em que a gente não tem essas vacinas, o que é preciso priorizar, né? Esse equilíbrio ou a saúde da maior parte da população? Enfim, em nota, a Anvisa informou que a empresa indiana solicitou a submissão contínua, que é quando os dados de estudos de uma vacina são apresentados aos poucos para análise, mas esse procedimento exige que a vacina seja testada também no Brasil, o que não ocorreu com a Covaxin.